Os irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos pelas palavras bondosas e animadoras de Emmanuel as lições que nos são trazidas pelo Mestre, pelos seus discípulos diretos, seus discípulos que os acompanham, nessa tarefa enorme que é da implantação do Evangelho, da Boa Nova em nossas vidas, aqui nesse ambiente terreno de crescimento e de aprendizado. Assim, alegres com essa nova oportunidade, gostaria de lhes convidar para lermos agora, iniciando o nosso trabalho e para a preparação do ambiente, uma mensagem do livro Sinal Verde, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, a lição número 30, que diz: auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da solvinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. E assim, mentores dessa nossa casa, queridos amigos espirituais, Jesus amado, nosso Pai maior, pedimos permissão para iniciar esses estudos de hoje, onde buscamos, sim, com as nossas ações aqui, tentando plantar palavras boas de esperanças para que a boa nova de Jesus, o trabalho de Jesus, esteja cada vez mais presente, implantado e florescendo nesse nosso ambiente terrestre. Obrigado por tudo que recebemos, pela assistência e pela oportunidade desses momentos tão abençoados que aqui recebemos. Assim, agradecidos por tudo, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Assim, amigos e amigas, na certeza de que estaremos com toda a assistência para entender bem essas palavras que nos serão trazidas, iniciamos o estudo da lição número 161 do livro Palavras de Vida Eterna, cujo título é Nos Padrões de Jesus. Esse livro, Palavras de Vida Eterna, foi escrito por Emmanuel em 1964, pelas mãos do nosso sempre querido e sempre grande trabalhador da doutrina, Chico Xavier. Emmanuel nos diz que essa obra ela procura o sentido dos ensinamentos do Mestre com as chaves da doutrina espírita, entrelaçando atenção e pensamento sem outros credenciais que não sejam as necessidades nossas do coração. Foi assim que Emmanuel nos reúne para ouvir, entender, captar lições claras e simples do Mestre, pedindo a Ele, nosso amado Mestre, que tenhamos o necessário entendimento dessas lições. E é com essa abertura que nós vamos para a lição de hoje, nos Padrões de Jesus, onde Emmanuel, inspirado por uma passagem de uma carta do apóstolo Paulo, nosso apóstolo do Gentil, quando estava preso em Roma, escreveu para os Efésios. Ele sempre cuidava com amor das várias comunidades cristãs que ele inspirou surgir na sua missão de disseminação da verdade apregoada por Jesus, depois
do evento da Porta de Damasco. E essa carta ele escreveu para essa comunidade. Ela tem, como todas as cartas de Paulo, um profundo conteúdo e um ensinamento doutrinário muito rico. Via de regra, essas cartas vinham inspiradas pela visita de um dos representantes dessa comunidade ao Paulo quando ele estava na prisão lá em Roma, né? Como eu já disse. E aí ele já com muita deficiência pedia normalmente a esses representantes e ditava essas cartas para eles. Então aqui o que nós temos é uma carta que é escrita por alguém lá de Éfeso, que é onde fica essa comunidade dos Efésios, e essa pessoa escreveu essa carta ditada por Paulo. E no capítulo 4 dessa carta, onde Emmanuel foi buscar a sua inspiração, Paulo focou sua atenção nas dificuldades de manutenção do comportamento digno da verdade cristã, que provavelmente o visitante que foi conversar com ele disse: olha, estamos tendo problema lá entre nós, os efésios. E assim ele começa esse capítulo 4, Paulo começa esse capítulo 4 dizendo aos seus amados pupilos: rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só, suportando-vos uns aos outros em amor. É dando suporte, que um incentive o amor do outro, que entre si eles se amem. E essa riqueza, porque a preocupação era: vocês não estão andando muito digno. E isso fica mais claro ainda, seguindo um pouco nesse capítulo 4, quando Paulo diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Ou seja, ele ainda está dizendo: olha, vamos seguir a verdade, vamos crescer em Cristo, para que não andeis como andam também os outros gentios. Aí ele começa a alertar dos grandes males que até hoje nos atingem. Não andeis na vaidade do sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Não andeis como os gentios que estavam mergulhados nisso, na vaidade, na exploração dos sentidos, no coração duro, perdendo os sentimentos, enfim. Por quê? Porque o pessoal é natural. Até hoje nós vivemos assim, nesse nosso planeta. Quantos de nós não temos todos os dias tentações de ir para as coisas materiais, de endurecer nossos corações em alguns relacionamentos? Então é por isso que desde aquela época, inspirado por Cristo, Paulo chama aos Efésios, mas assim a todos nós, para que não façamos isso, não andemos por esse caminho. E é assim que ele chega e nos diz, então, Paulo: mas vós não aprendestes assim com Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência, ou a palavra difícil, do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Jesus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós aprendemos com Cristo, e por nós aprendermos com Cristo, devemos nos despojar do homem velho, devemos nos revestir do homem novo, nos revestir no espírito, no sentimento nosso. E esse homem novo é criado em verdadeira justiça e caridade e santidade. Essa passagem tão profunda e rica do ensinamento cristão
convidando-nos para o aprendizado com o Mestre, para nos renovarmos, é que inspira Emmanuel a lição de hoje. Nessa lição nós vamos percorrer buscando o necessário entendimento dela pela forma amorosa e didática com que Emmanuel nos esclarece. Qual é bem a passagem que Emmanuel se inspira? É essa. Renovem-se no espírito do vosso sentido. Ou seja, Paulo nos chamando para nos renovarmos nos espíritos do nosso sentido. Renovarmos nosso espírito pelos nossos sentidos, com os nossos sentidos. E Emmanuel nos diz assim, abrindo os seus ensinamentos, que transformações ocorrem muitas. Nós temos aquelas que ocorrem devido às usanças do tempo em que somos convidados a seguir, conforme as prescrições da moda. Ora a gente veste uma roupa, ora veste outra, cabelo diferente e tal. Entramos em algumas transformações capazes de nos aprovisionar com facilidades de ordem humana, através de corporações que nos valorizam os interesses. Nós nos juntamos em alguns trabalhos, em algumas atividades humanas que nos aprisionam, que nos dão mais facilidades de ordem humana e que nos valorizam, né? Conhecemos ainda outras que nos atingem os costumes, por imposição da família terrestre, para que não se percam determinadas conveniências. Nós estamos evoluindo, os nossos costumes têm evoluído. Um exemplo claro, a faixa de pedestre aqui em Brasília. Nós evoluímos, nós não obedecíamos, hoje nós já obedecemos mais. Isso é importante, ou seja, os nossos costumes estão evoluindo. E quantos outros exemplos vocês podem pensar que nós não vamos aqui, que o tempo é bem escasso. Experimentamos outras várias ainda, em que o recurso de certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias no mundo. Ou seja, a gente adere movimentos em que nós somos favorecidos pelas autoridades do mundo. E aí ele fecha, depois de exemplificar algumas das transformações mundanas, digamos assim, ele diz: todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vistas ao cultivo do bem e à vitória do bem. Ou seja, é importante que a gente faça as transformações boas, que a nossa razão indique como boa, que vem da nossa vivência aqui nesse planeta. Aí, só que ele fala, metamorfose essencial, entretanto, para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. Ou seja, para nos revestirmos do homem novo, para tirarmos o homem velho, que Paulo nos falou, temos que fazer uma metamorfose essencial, aquela que nos vai atingir o imo da nossa alma. E aí, falando em metamorfose, falando em nosso interior, sempre é bom a gente lembrar de Joana de Ângeles, que tantos estudos fez sobre a psicologia humana, sobre a nossa mente. E tem uma obra que ela escreveu, pelas mãos do Divaldo, chamado Homem Integral, em que ela, explorando esses aspectos psicológicos, fala dos fatores de perturbação que todas essas transformações, esse viver hoje em dia, nos causam nesse ambiente terrestre que a gente vive. E aí ela acrescenta algumas preciosas chaves para acharmos esse caminho da metamorfose essencial que Emmanuel se refere. Ela nos diz que buscar os valores que nos dormem soterrados no íntimo é a razão de nossa existência corporal. Nós temos valores que estão aqui soterrados. A nossa razão agora, vamos florescer esse valor. E o grande desafio nosso hoje, do homem contemporâneo, é o autodescobrimento. E com uma análise cuidadosa da existência que nós temos aqui no planeta, de suas finalidades dessa existência, ela vai nos proporcionar uma vivência salutar dessa oportunidade. Nós temos que analisar, refletir o que estamos fazendo aqui.
E os ideais espíritas, os ideais espiritualistas, o conhecimento que nós temos da sobrevivência à morte é uma ferramenta essencial para nos tranquilizar. Continua ainda dizendo que essa finalidade essencial da existência é, resumidamente, a aplicação do nosso tempo para a aquisição dos recursos eternos, não é? Nosso autoconhecimento. E esses recursos eternos, o nosso autoconhecimento, vão permitir que vejamos a beleza, a paz, a perfeição que o caminho nos descortina. E à medida que essa nossa consciência se expande, que nós aumentamos nossa fé religiosa de forma racional, com a certeza da imortalidade, nós nos libertamos, nos agigantamos, nós recuperamos a nossa identidade. Enfim, nós nos humanizamos, nos tornamos seres mais compassivos. E nós devemos tirar os temores que temos e botar no lugar desses temores a confiança nos nossos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Ou seja, temos pouco, nós ainda somos muito imperfeitos, mas cada um desses valores são muito significativos para nós. Vamos nos dar essa oportunidade. E conclui nesse raciocínio que Joana nos colocou tão bem, que Jesus, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, ele está conclamando-nos a amarmos, valorizarmos, conhecermos, planificarmos com o que somos e com o que já temos. E assim nós podemos multiplicar os nossos recursos em implemento de vida eterna, em saudável companheirismo, multiplicar esses recursos para aqueles que nos cercam, para aqueles com quem convivemos, sem preocupação de receber resposta equivalente. Vamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Nós não vamos nos preocupar se isso vai ser feito a nós, mas nós vamos fazer o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. E uma outra autora, Hermance de Foucault, que foi uma das psicógrafas, ela psicografava para Allan Kardec, e hoje ela trabalha aqui no Brasil como espírito desencarnado com muito carinho, escrevendo algumas obras muito bonitas pelas mãos de Vanderlei de Oliveira. Tem uma obra dela, que é a que nós vamos nos referir agora, chamada Vibrações de Paz em Família. E ela talvez nos dê uma dica muito importante para o primeiro passo dessa metamorfose essencial. Ela nos diz que, perante a luz dos conhecimentos espirituais, nós nos sentimos compelidos à contínua vigília mental, a fim de honrar os compromissos assumidos. É o famoso orai e vigiai. E nos lembra que a disciplina é estrada longa a percorrer, e impulsos inferiores que tenhamos devem ser superados com persistência e auto-perdão. Disciplina, porque nós vamos errar muito, vamos ter impulsos ruins, temos que controlá-los. Devemos superar com muita persistência e nos perdoando. Porque, sem a aceitação, os nossos tropeços terão ainda maior soma de sombras e efeitos dolorosos. Ou seja, você, além de tropeçar, de errar, ainda fica martelando aquilo, não resolve. A caminhada do alto amor, a compaixão para consigo mesmo, é a primeira e mais significativa atitude para obter os melhores frutos de alegria e motivação no aprendizado. É quando a gente se compreende, quando a gente se perdoa, que a gente vai aprender muito com o erro que cometeu. Perdoar não é esquecer, é saber que aquilo que você fez estava errado, você pode emendar, você pode reparar e precisa, com muita disciplina, não repetir. Portanto, ela conclui que o primeiro passo para a nossa renovação interior, metamorfose, é o amor que você consagra a si mesmo, com a qual
com o qual encontrará o mapa seguro da redenção espiritual. Vamos nos amar os outros como nos amamos. Se nós nos amamos, como é que nós vamos amar os outros? Então nós temos que nos amar e amar os outros, da mesma forma que nós nos amamos. Isso é importantíssimo. E aí ela chama o que talvez seja o segundo grande passo, que é a gratidão. Porque nós temos que lembrar sempre que nunca nos faltou o amparo misericordioso de Jesus e de seus trabalhadores. E que o ato da gente se sentir útil, amparado por esses trabalhadores, por si só, é a maior bênção a se desfrutar na construção do nosso abrigo de paz interior. Nós temos que ser úteis, é aquilo, fazer aos outros aquilo que gostariam que fizessem a nós. Vamos ser úteis a eles. E assim nós podemos seguir o sublime ensinamento de Jesus, que nos recomenda sair e semear, sem ficar esperando por solos promissores na plantação do amor. E essa sair e semear, fazer isso, tem um nome. Esse nome é gratidão. Gratidão pelas oportunidades dessa encarnação, pelas ocasiões de aprendizado e crescimento, pelos tropeços que compreendemos, aprendemos e nos perdoamos, pela permanente assistência dos trabalhadores da seara do Mestre em nossa vida. Enfim, por tudo quanto nos foi dado para chegarmos até aqui. Gratidão, palavra que nos faz crescer. E outra coisa que vai nos ajudar muito, já quase encerrando aqui para chegarmos na conclusão de Emmanuel, é olhando o Livro dos Espíritos, lá na questão 918, quando Kardec pergunta por sinais que podem nos fazer reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita. E os espíritos, de forma muito concisa, respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida são a prática da lei de Deus e quando compreende com antecipação a vida espiritual. Dessa resposta simples e concisa, Kardec explora um pouco mais, trazendo uma belíssima lição para a gente. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, perguntará se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem nada a se queixar dele. Enfim, e aí nós voltamos ao que já falamos algumas vezes, se fez aos outros o que gostaria que os outros fizessem por eles. Portanto, se queremos a nossa metamorfose essencial, tendo como padrão Jesus, aqui temos uma boa orientação, fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Lembrando sempre que a gente faz, não precisa que os outros façam. Tá? Nós é que temos que fazer. E, encerrando então, depois de vermos algumas dessas belas lições de Joana, de Hermance e mesmo de Kardec por meio do Livro dos Espíritos, nós podemos ver que a metamorfose essencial, aquela que nos alcança o imo da alma, é aquela que Emmanuel assim define no final da lição de hoje. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões de Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que Cristo nos reservou. Então, se nós queremos renovar, queremos ser o homem novo em Cristo, a nossa renovação pelo sentimento deve nos fazer olhar o modelo de Cristo e, acima de tudo, sentir. E o que é sentir? É você poder pensar, observar, ouvir e ver. E, por fim, mais que tudo, agir com acerto na realização das tarefas que temos, que é de ser úteis. E assim, queridas irmãs e queridos irmãos, finalizando nossos estudos de hoje, nós podemos dizer, encerrando nossos trabalhos, que, Pai amado, Jesus, Mestre querido,
guias e mentores espirituais dessa nossa casa de oração tão querida. Obrigado por toda a oportunidade que tivemos, pelas lições aqui recebidas. E permita-nos que possamos seguir rumo ao bem com todas as nossas forças, renovando-nos em atitudes, em palavras, em ações, para que sejamos cada vez mais perto daquilo que Jesus nos propôs, um homem correto, justo, buscando a verdade. Assim, agradecidos por tudo que recebemos, pedimos permissão para encerrar os nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.